de alguma maneira, diminuir as desigualdades sociais. Porque o aluno da rede privada, o aluno da boa rede privada, ele está completamente conectado, não só porque ele, como sujeito, tem acesso pleno em casa e em qualquer lugar, como também nas escolas, nas boas escolas privadas. Então, a rede pública tem que estar no mesmo patamar que a rede privada. E eu acho que estamos chegando lá. Eu sou otimista. Nesse aspecto, eu sou otimista. Sou pessimista em várias, mas nesse aspecto da conectividade, eu acho que as coisas estão acontecendo, né? Hoje é difícil você ter uma escola que não tenha um laboratório de informática, onde as crianças, os jovens vão lá e fazem seus estudos, fazem seus trabalhos conectados, enfim, é difícil, né? O problema nosso é um problema estrutural, mas aí não é só na escola, é que a nossa rede, a nossa internet ainda é muito precária, né? E a gente vive muito isso aqui nos nossos programas, né, Márcio? Quando ela cai toda hora, e tem dia que não funciona. Eu mesmo aqui, às vezes, tenho um problema grave, é só aparecer uma pequena chuvinha e a rede vai embora. Então, mas aí não é um problema somente da educação. Eu acho que as escolas estão... E esse plano já definiu objetivos muito claros quanto a isso. E acho que a gente vai chegar lá, do ponto de vista da conexão. O outro ponto de vista, que a gente provavelmente vai abordar, é a preparação dos profissionais da educação para o trabalho com isso. Aí é outro problema. Talvez seja até mais grave do que a questão técnica da conexão. Quando eu falei do ponto de vista otimista, eu falei muito com a visão daqui do Sudeste, do Rio de Janeiro. Eu sei que, na verdade, nós não temos um Brasil, nós temos vários Brasis, né? Eu não tenho noção da realidade, por exemplo. Eu tenho certeza que no norte do Brasil, nas regiões mais distantes da Amazônia, no Nordeste também, com certeza, né? A situação não deve ser tão positiva quanto é aqui no nosso Rio de Janeiro, né? Eu até 3 anos atrás, 4 anos atrás, ainda era professor militante da rede pública do Estado, né? E dei aula em vários colégios, né? Aqui da região de Niterói, né? A qual a gente reside, mora e gosta. Isso há 4 anos atrás, nós já tínhamos nesses colégios conectividade, já tínhamos internet, já tínhamos um laboratório ainda precário. Claro, a demanda era sempre maior do que a oferta, né, por computadores, mas a gente já tinha, os alunos participavam de alguma maneira, e eu, como entusiasta disso, fazia questão, claro, de transformar minhas aulas em um processo educativo. Sou professor de física, e no caso aí a gente ajudava muito essa questão da internet. Então, eu acho que o Plano Nacional de Educação tem metas factíveis, no meu modo de ver, né? E acho que, se cumpridas, vai dar um salto de qualidade na educação e na inserção dos nossos jovens na tecnologia, né? Então, desconheço, aí, respondendo um pouco as questões da Fátima, eu não sei se no resto do Brasil como está essa questão, né? Eu sei que aqui na nossa região as coisas desse aspecto estão caminhando. Claro que sempre tem que melhorar, sempre tem que crescer, mas não estamos totalmente fora da tecnologia. Não vamos nos comparar com os países do primeiro mundo, claro, né? Onde lá, certamente, a tecnologia faz parte da sala de aula do cotidiano. Porque uma questão é você ter laboratórios de informática. Eu sempre briguei, desde o início, que não tinha que ter um laboratório de informática. Na verdade, a tecnologia tinha que estar na sala de aula, em todas as salas de aula, e não ter que deslocar os alunos para um local específico para ali eles terem acesso à rede.
e aos computadores. Na verdade, teria que ser. E esse processo está acontecendo de uma maneira gradual, né? E a gente espera que com esse plano a gente consiga chegar a um momento ideal, que é toda a sala de aula, o aluno poder se conectar a qualquer momento, em qualquer lugar, e estudar pelas conectividades, pelas redes. Bom. Muito bem. Eu acho que se você entrega uma ferramenta poderosa como essa para um aluno, para um jovem que não tenha sido preparado para o uso dela, eu acho que ela pode ter um efeito até perverso, né? Então, não basta dar a ferramenta, eu acho que tem que ensinar e tem que trabalhar essa ferramenta de forma crítica, né? Você pode... você começa a usar a inteligência artificial na escola, e se você não tiver uma preparação, vai ser um desastre, porque vai ser um copia e cola, você não vai ter mais nenhum aluno formulando e pensando, porque tudo está ali no chat GPT, né? Então, estou dando isso somente como exemplo, que é fundamental, e eu já tinha dito isso, a formação, primeiro a formação dos professores. Os professores têm que ser preparados, né? E o professor da universidade aí, que trabalha na área de educação, doutor em educação, provavelmente já deve estar preocupado e trabalhando nessa questão. É fundamental a formação, né? Porque você pode ter uma ferramenta, conexão plena, e o aluno usar aquilo de uma maneira totalmente deturpada e que não tenha nenhum efeito educacional e pedagógico. Então, como qualquer ferramenta, se você não tem o bom uso dela, ela pode servir para, ao contrário de servir para construir, servir para destruir, né? E só que agora nós estamos falando de uma coisa poderosíssima. Nós não estamos falando de um estilingue, não. Nós estamos falando de uma bomba atômica, né? Nós estamos falando de uma ferramenta que, se não for trabalhada corretamente, ela pode, na verdade, anular a civilização, né? Eu não estou sendo catastrófico, não, mas essa coisa da IA, isso aí é uma revolução de tamanha monta, que a gente tem que estar preparado, os nossos jovens têm que estar preparados, e aí o papel do educador, o papel das faculdades de educação é fundamental, Esse novo professor do século XXI tem que ser diferente da minha época de formação, né? E o papel da formação nas faculdades é fundamental, e ainda bem que nós temos um professor aqui que tem essa consciência e certamente está trabalhando nisso aí. Com várias questões, mas eu sintetizaria em duas, basicamente, que uma realmente existe um certo movimento na União Europeia, em alguns países, para o retorno a métodos tradicionais de ensino-aprendizagem, né? Ela coloca bem isso, e realmente é uma preocupação grande, porque por exemplo, hoje eu poderia ser físico sem sequer saber uma equação diferencial, porque está tudo no computador, né? Mas será que isto é uma formação? Será que o meu raciocínio ele será o mesmo se eu não aprender de uma maneira tradicional a resolver uma equação? Porque se for por utilitarismo, talvez não precise aprender a resolver uma equação diferencial, porque é só ir lá nem precisava da inteligência no computador, e ele faz para você qualquer equação com muito mais rapidez do que eu. Mas se eu não tiver esse instrumento, se eu não tiver desenvolvido, né, o aprendizado para chegar a isso aí, talvez eu não consiga entender o que é esta equação. Então, eu acho que essa questão que está muito, muito pertinente em alguns países, eu acho que ela tem que ter essa preocupação também aqui no nosso país, né? Não basta que a gente só faça o uso das tecnologias. Eu acho que talvez algumas
das formas tradicionais de aprendizagem, de conhecimento, elas ainda são muito importantes no desenvolvimento cognitivo. Então, esse é um ponto que eu queria. O outro é com relação às big techs e aos fake news e etc. Isso aí é uma discussão muito complexa, porque eu sempre digo o seguinte, fake news sempre existiu. Boatos, na época não era fake news, né? Eram boatos, né? E a gente que fazia muito campanhas políticas, né, Fábio? A gente construía boatos, só que era no papel. A gente fazia um fake news de papel, a gente não, mas a gente não tinha esse tipo de prática, mas se fazia isso, e isso ia se proliferando, se propagando de uma maneira lenta. O grande problema hoje é que isso existe em tempo real. O cara cria um boato, uma fake, ele destrói uma carreira, destrói uma pessoa em tempo real, porque a tecnologia assim o permite. Então, essa é uma questão que, infelizmente, não é um problema da tecnologia, como disse o professor. Isso é um problema de ética e moral. E isso nós só vamos resolver muito com educação, transmitindo valores que não são os valores que hoje se transmitem. Porque se deixar que as big techs resolvam tudo, elas querem um lucro, elas querem... O Elon Musk é o primeiro trilionário, né, do mundo, né? Ele tem o PIB do Elon Musk é maior do que o do Brasil. Então, o que eles querem é um lucro a qualquer preço, de qualquer forma. Então, há essa questão ética, sim, que o professor colocou, que a gente tem que recuperar, né? E tem que insistir muito. E aí cabe muito o papel do professor, formação dele, e as questões éticas e morais, e aí a filosofia é importante, porque ela traz essas discussões todas que a gente está colocando aqui, e por isso que eu sou, mesmo sendo uma pessoa da área de exatas, né, eu sou um defensor muito aprofundado sobre a necessidade das disciplinas não exatas, como a filosofia, a sociologia. Acho que é fundamental na formação completa do jovem, do cidadão.